Graça e paz, boa noite a todos. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos mais uma vez nessa estratégia de prestação de culto ao Senhor, dessa forma que esse tempo nos proporciona para adorarmos ao Senhor. Nós aqui na Primeira Igreja Batista em Porto Santana, Cariacica, Estado do Espírito Santo, e você aí no seu lar ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, eu convido a você a participar conosco, a adorar o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós vamos orar neste momento. Se você puder, feche seus olhos, falemos com Deus. Altíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, El Shaddai, Deus de todo o poder, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite e clamamos a Deus por Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Pedimos que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Clamamos, ó Deus, por cada pessoa que está ao alcance, ó Deus, dessa transmissão, em nome de Jesus. Que este culto chegue em cheiro suave em Teu santo e bendito altar. Esse culto também seja, em todos os seus atos, seja, Senhor, resposta a cada coração que está assistindo a Deus, participando deste culto, Senhor. Pedimos o revestimento do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que aqui estamos, o Seu cuidado e a Tua misericórdia sobre cada um de nós, tanto aqui quanto todos em suas casas, o seu trabalho, onde quer que esteja, o seu lazer, onde quer que esteja, seja alcançado pela Tua graça e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Aqui nós oramos, amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor, nós leremos em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25, e nos diz assim a palavra do Senhor: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, ou os seus próprios cuidados. Basta ao seu próprio dia, ou basta ao seu dia o seu próprio mal, ou ainda basta a cada dia o seu próprio mal. Que o Senhor Deus nos abençoe por meio da sua santa e bendita palavra. Louvado seja o nome do Senhor.
Adoremos ao Senhor, louvemos a Deus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar, vem fazer morada, vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se chegar, vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Seja adorado, Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra, que nós possamos cantar e louvar e engrandecer o nome santo de Jesus. Aleluia, Jesus. Seja adorado, Pai. Nós te glorificamos, Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Oh, sou
Nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Logo depois eu quero pedir ao irmão Luizinho que ore ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29. Marcos 4, versos 26 a 29. Marcos capítulo 4, verso 26 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Eu lerei na versão Almeida Revista e Corrigida, e diz assim: E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Agora esse mesmo texto na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, que diz assim: Então disse Jesus: o reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele, sem a participação do homem. Primeiro o caule, depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe, é tempo da colheita. Ainda na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce,
sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Que o Senhor Deus nos abençoe por meio da sua santa e bendita palavra. O irmão Luiz estará orando neste momento. Oremos. Pai querido, Pai amado, Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que somos, ó Deus, dependentes, ó Pai, do Teu poder em nossa vida, ó Deus. O Teu mover, ó Pai, o Teu efetuar, ó Deus, nós não compreendemos ao certo, mas sabemos reconhecer as obras, ó Pai, das Tuas mãos, ó Deus. E a Ti, ó Pai, prestamos glória, ó Pai, honra e louvor, ó Deus. Receba, ó Pai, a nossa adoração como culto a Ti, ó Deus. E continue, ó Deus, falando e preenchendo os nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, com esta palavra, com essa parábola, Jesus está dizendo o seguinte: olhem para o homem, olhem para a semente, olhem para a terra, e vocês terão uma analogia do que eu quero lhe ensinar. Olhem para o homem, a semente e a terra, e vocês terão uma metáfora do que eu quero lhes ensinar. Jesus está dizendo: olhem para o homem, a semente e a terra, e vocês terão uma compreensão muito ampla acerca do reino de Deus. Jesus está então nos convidando nessa parábola, amados irmãos, a olharmos para a semente, para o homem, para a terra, para termos uma compreensão muito ampla acerca do reino de Deus. Portanto, o convite de Jesus é esse: portanto, mantenham os olhos fitos no homem, na semente e na terra, nessa mensagem. Fique com seus olhos fitos no homem, na semente e na terra, para nós compreendermos acerca do reino de Deus. É como se Jesus também dissesse: chegue um pouquinho mais perto, verifique e compreendam essa relação homem, semente, terra. Olhem com muita atenção esse processo: homem, semente e terra. E é assim que a palavra de Deus nos fala. Verso 26, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra. No verso 26, assim nos diz, Marcos capítulo 4: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é assim, uma relação processual entre o homem, a semente e a terra. O reino de Deus é assim: o homem planta a semente na terra, e assim fazendo, o homem se retira e continua a sua vida. O homem não fica parado em cima da semente plantada, esperando ela crescer. O homem vai para casa, o homem vive rotinas, o homem dorme, o homem acorda, o homem dorme de novo, o homem acorda de novo, numa sequência natural de vida, ou numa sequência natural dos acontecimentos da sua vida. Enquanto a vida do homem acontece, a semente germina e cresce. Enquanto a vida do homem acontece, a semente brota e cresce, sem o homem saber como e quando isso acontece. O reino de Deus é assim. Amém? Eu falo amém para os que estão aqui no templo e falo amém para vocês que estão lá. Bom seria se vocês estivessem aqui para eu ouvir um amém assim, estrondoso, mas vai chegar o momento certo. Eu tenho escutado as orações das nossas crianças. Por exemplo, eu ouvi a oração do Dante, filho da Ana Maria, e numa oração assim muito fervorosa, ele disse para Deus matar o coronavírus,
para Deus resolver tudo isso, porque Ele está querendo ir para o shopping, e todo mundo está querendo ir para o shopping, está todo mundo querendo passear, sair de casa. E de fato, essa situação que estamos vivendo em alguns momentos, para nossas crianças, chega-se no nível angustiante. Por isso depende da sabedoria dos pais para poder trabalhar em casa com seus filhos, no intuito de que eles tenham algumas atividades lúdicas, e também, muito importante, que tenham também a palavra de Deus nessas atividades, ensino da parte do Senhor. Eu dou graças a Deus que o departamento infantil da nossa igreja tem se preocupado com isso, tem trabalhado com as nossas crianças. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, o reino de Deus é assim. Esse é o ensinamento do texto que nós estamos, ou está diante de nós. O reino de Deus é assim, é como se um homem lançasse a semente na terra. Ele lança a semente na terra, e depois de lançar, ele vai para sua casa, ele dorme, ele acorda, ele continua na sua sequência natural da sua vida, e ele não sabe o que está acontecendo. Enquanto a vida do homem acontece, a semente brota, cresce, sem o homem saber como e quando isso acontece. O reino de Deus é assim. Olha o verso 27, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela, a semente, brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Jesus está dizendo para nós: o reino de Deus funciona assim. É como um homem que lança semente na terra, e ele vai para sua casa, ele continua a sua vida cotidiana, e lá embaixo da terra, a semente, ela germina, ela cresce, ela brota, ela cresce, e o homem não sabe como e quando isso acontece. Exatamente, o homem não sabe como isso acontece, porque o brotar da semente não teve nada a ver com o homem. O brotar da semente não teve nada a ver com o homem. Não há nenhuma participação do semeador. O homem não participa em nada nesse processo aí. A semente debaixo da terra, não há nenhuma participação do semeador. O homem lançou a semente, saiu e foi dormir, ele foi viver, ele foi cuidar da sua vida. Agora o homem passa de novo e vê que a semente brotou. Ele mesmo não sabe como isso aconteceu. Nenhuma semente brota por causa do olhar de ninguém. Nenhuma semente germina por causa do esforço de ninguém. Não há nenhum poder sobrenatural no homem que faça uma planta nascer. E é interessante pensar nisso, irmãos, que você pode ser um semeador que tem a estrutura mais simples de plantio, e você pode ser também um semeador de uma grande empresa de plantio. Tanto no homem mais simples como no empresário mais bem-sucedido, em nenhum dos casos eles, com tecnologia ou não, conseguem influenciar no germinar da semente. Isso pertence a Deus, isso pertence ao Senhor. Por isso que eu repito, nenhuma semente brota por causa do olhar de ninguém, nenhuma semente germina por causa do esforço de ninguém. Não há nenhum poder sobrenatural no homem que faça uma planta crescer, nem com a melhor tecnologia tem como influenciar nisso. O brotar da semente pertence ao Senhor. No verso 28, na versão Almeida, Revista e Atualizada, diz assim, verso 28 diz: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Verso 28, na Almeida, Revista e Atualizada.
O texto diz assim, vou repetir: a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Esse é o eixo principal desse texto. Repito, esse é o eixo principal desse texto. A terra por si mesma frutifica. A terra por si mesma frutifica. E essa é a chave para a compreensão dessa metáfora. Essa é a chave para a compreensão dessa parábola. Por si mesma. Essa é a chave, por si mesma. No grego, essa expressão é automate. No inglês, of itself, de si mesma. Na transliteração para o português, automate seria automaticamente. A primeira parte desse versículo no grego, automate, carpophorei. No inglês, of itself the earth that brings forth fruit. De si mesma a terra produz fruto. No português, na transliteração direta do português, seria o seguinte: automaticamente a terra produz fruto. Automaticamente a terra produz fruto. Automaticamente a terra produz fruto. A terra tem uma frutificação automática. A terra por si mesma frutifica, por si mesma, automate. O verso 28, então nos diz: a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Vem primeiro a erva cresce, toma forma e assim vê as espigas. As espigas crescem e produzem os grãos. Na nova tradução da linguagem de hoje, o verso 29 diz assim: quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Queridos, os frutos produzidos pela espiga ficam maduros, então chega o tempo da colheita. Então o homem novamente entra em cena para colher os frutos maduros. Nesse texto de Marcos 4, 26 a 29, Jesus nos ensina a dinâmica do reino de Deus. Jesus explicou como as coisas funcionam no reino, e é isso que eu quero que você nessa noite compreenda, em nome de Jesus. É isso que eu quero que vocês nessa noite compreendam, a dinâmica do reino de Deus. Jesus explica nessa parábola como funciona o reino de Deus. O reino de Deus é assim, uma relação processual entre o homem, a semente e a terra. Não importa se você está dormindo ou acordado, o reino de Deus não pode ser interrompido. Crê nisso? Vocês creem nisso? Você em casa crê nisso? Não importa se você está dormindo ou acordado, o reino de Deus não pode ser interrompido. Não importa se você está dormindo ou acordado, o reino de Deus não pode ser impedido, não pode ser obstruído, não pode ser bloqueado, não pode ser vedado, não pode ser fechado. Não importa se você está dormindo ou acordado, o reino de Deus não pode ser interditado, não pode ser parado, não pode ser cerrado, não pode ser barrado, não pode ser tapado, não pode ser impossibilitado, não pode ser atrapalhado, não pode ser dificultado, não pode ser atravancado, não pode ser obstado. Não importa se você está dormindo ou acordado, o reino de Deus não pode ser empatado, não pode ser prejudicado, não pode ser inibido, não pode ser frustrado, não pode ser tolhido, não pode ser refreado, não pode ser embaraçado, não pode ser proibido, não pode ser negado e mais não pode ser vetado, reprovado ou coibido. O reino de Deus é assim, uma relação processual entre o homem, a semente e a terra, e não importa se você está dormindo ou acordado, o reino de Deus não pode ser impedido. Louvado seja o nome do Senhor.
tudo que está acontecendo está sob o controle do Senhor nosso Deus. Deus não se assusta, nem se assombra com nada. Tudo está sob o controle dele. E não existe coronavírus poderoso o suficiente para impedir os projetos e planos do Senhor. Não existe Covid-19 poderoso o suficiente para interromper os planos de Deus. Agindo eu, quem impedirá? E está incluído certamente toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer praga. O reino de Deus é assim, uma relação processual entre o homem, a semente e a terra. Não importa se você está dormindo ou acordado, não importa se você está dormindo ou acordado, o reino de Deus não pode ser interrompido. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não importa se você está dormindo ou acordado, o reino de Deus tem o seu curso eterno. Deus provê sol e chuva na medida certa para a semente brotar. Deus provê sol e chuva na medida certa para a planta crescer, para a planta frutificar. Ninguém pode frustrar os projetos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, nada pode interromper um plano e um projeto de Deus. Planos e projetos de Deus podem até ser transferidos, segundo a boa vontade do Senhor, para um tempo, para um propósito superior ao que nós desejamos, mas impedido, nunca. Frustrado, jamais. Simplesmente lance a semente e deixe tudo com Deus. Não importa se você está dormindo ou acordado, Deus tem tudo sob o seu absoluto controle. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que compreendemos com toda clareza esse texto, não é verdade? Porque nada nós podemos fazer, humanamente falando, para impedir o ritmo, o avanço dessa pandemia. Nada podemos fazer, humanamente falando, para impedir. Nós podemos nos prevenir. Nós estamos fazendo sim, em obediência às autoridades, isolamento social, higienização, na intenção de evitar a transmissão. Mas o vírus está avançando, e humanamente falando, nós não temos muita coisa a fazer. Então esse texto, ele vem para uma compreensão, para um estudo, para uma reflexão, num tempo muito importante, num tempo muito claro para nós. E aí a lição de Jesus é para nós nessa noite: simplesmente lance a semente e deixe tudo com Deus. Não importa se você está dormindo ou acordado, Deus tem tudo sob o seu absoluto controle. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, queridos, exige o seguinte de cada um de nós: devemos nos especializar em plantar sementes. Essa é a exigência que o Evangelho faz de cada um de nós. Devemos ser especialistas em plantio, devemos nos especializar em plantar sementes. Mas eu confesso a vocês que fico entristecido em saber que alguns que se dizem cristãos têm tentado se especializar em fazer a semente brotar, em fazer a planta crescer, em fazer a planta frutificar. Isso não é tarefa nossa. A nossa tarefa é plantar. A nossa tarefa é lançar a semente e confiar em Deus. A nossa tarefa é plantar e acreditar que Deus vai fazer a sua parte. Mas como eu disse, alguns têm tentado se especializar em fazer a semente brotar, em fazer a planta crescer, em fazer a planta frutificar.
Isso não é comigo, isso não é com você, isso é com Deus. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 a 9 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Deus opera e nós cooperamos. Deus opera e eu coopero. Eu sou, nós somos cooperadores de Deus. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos amados, por mais que tenhamos extraordinários dons e talentos, só podemos usá-los a priori na semeadura. Digo a priori, pois devemos usar nossos talentos e dons também lá na colheita. Mas nesse momento da pregação da palavra, nesse contexto aqui, nesse momento, nós devemos usar, por mais extraordinários que sejam nossos dons e talentos, nós só podemos usar a priori na semeadura, somente na semeadura. Nossos dons e talentos não têm poder para fazer uma semente brotar, uma planta crescer, uma planta frutificar. Não temos dons e talentos para isso. Por isso que eu disse que fico entristecido em saber que alguns cristãos se acham capazes de fazer sementes brotarem, plantas frutificarem. Nenhum homem tem poder para isso. E são essas pessoas que tentam se colocar no lugar de Deus, tentam fazer favores para Deus, tentam muitas vezes ser boca de Deus nesse tempo, e na verdade tem sido em algumas vezes boca do diabo, boca de Satanás, trazendo muitas vezes angústia, e mais, já basta a angústia que estamos vivendo, muitas vezes algumas palavras traz muito mais angústia ao coração do povo. Nós precisamos ser mensageiros da esperança, nós precisamos ser mensageiros da paz, nós precisamos ser mensageiros do Deus Todo-Poderoso, que tem e só Ele tem poder para fazer a semente germinar. Louvado seja o nome do Senhor. Nem a nossa voz, nem a nossa oratória, nem a nossa retórica, nem a nossa eloquência tem poder para fazer uma semente brotar, uma planta crescer, uma planta frutificar. Isso é obra de Deus, e toda honra e toda glória a Ele, somente a Ele. Isso pertence ao Senhor. 2 Coríntios 4:7 vai dizer: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A maneira como falamos, queridos irmãos, a maneira como pregamos, como cantamos, como oramos, como evangelizamos, como testemunhamos, não tem poder para converter uma alma sequer. Afinal, essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz João 16:8: o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nenhuma força humana determina isso. A terra por si mesma frutifica, automatê, por si mesma. Preste atenção. Nós sofremos dessa mania de pensarmos que é o nosso trabalho humano que faz as coisas acontecerem. Nós, seres humanos, temos esse mal. Muitas vezes nós chegamos a nos convencer que
que é o nosso trabalho, o trabalho humano que faz as coisas acontecerem. Se eu não for e não pregar, ninguém se converte. Se eu não assumir a classe da EBD, ninguém aprende. Se eu não liderar aquela equipe, nada vai acontecer. O que Jesus nos ensina aqui é totalmente o oposto. O homem simplesmente semeia. Depois ele não sabe como acontece o processo. Simplesmente acontece. O nosso papel é semear e mais nada. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. O nosso papel é semear e mais nada. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. Amados irmãos, todo o nosso esforço, toda a nossa inteligência, toda a nossa sabedoria, todos os nossos recursos devem se voltar a priori para o plantio, para a semeadura, para lançar a semente na terra. O reino de Deus é assim, é como esse processo, é como essa analogia, o homem, a semente e a terra, juntamente com todos os desdobramentos dessa relação. Assim é o reino de Deus. Sabe o que é maravilhoso quando nós compreendemos isso? Sabe o que é maravilhoso quando eu e você, quando nós compreendemos essa dinâmica do reino de Deus? Quando Jesus diz o reino de Deus é assim, o homem lança a semente na terra e esse homem vai para casa e ele dorme, ele acorda e sem que ele saiba como está acontecendo, lá embaixo da terra a sementinha está germinando, a sementinha está crescendo, daqui a pouco ela brota na terra. Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus é assim. Você sabe o que é maravilhoso? Quando eu compreendo essa dinâmica do reino de Deus, tudo fica mais fácil em nossa vida. E eu acrescento o tempo que estamos vivendo. Quando compreendemos essa dinâmica do reino de Deus, até em circunstâncias como essa que estamos vivendo, a situação ou a coisa fica mais fácil. Porque eu entendo que o meu trabalho é depender de Deus. Eu compreendo que o nosso papel é semear e mais nada. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus e mais nada. Irmãos, isso serve para qualquer área, para qualquer circunstância, e serve para esse tempo de pandemia também. O nosso papel é semear e mais nada. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. Por exemplo, olha, nós, mesmo com todas as orientações, com todo o cuidado, nós temos que sair para fazer a nossa compra, e nós temos feito isso. Eu, por exemplo, tenho ido de máscara. E eu dou graças a Deus por esse cuidado. Hoje mesmo eu fui em um supermercado, onde na porta desse supermercado havia uma pia, e tinha uma pessoa orientando para lavar as mãos, e eu lavei as minhas mãos, e o cuidado dessa pessoa, depois que eu lavei as mãos, sequei as mãos, ela estava com o carrinho já pronto, higienizado com álcool, para que eu pegasse esse carrinho e seguisse adiante para fazer as minhas compras. Dentro de casa a gente tem um cuidado. Por exemplo, eu estou usando essa máscara de tecido, então eu chego em casa, eu lavo e depois eu coloco de molho em vinagre, eu faço tudo isso que estão falando, orientando. Mas olha, irmãos, presta atenção nisso. O nosso papel é semear e mais nada. Nesse contexto que estamos vivendo, o nosso papel é fazer essa parte, sim, e mais nada, porque na verdade, irmãos, a gente tem que depender 100% de Deus. A gente tem que depender 100% do Senhor. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus, e mais nada. E aí eu digo para você novamente, se você compreende a dinâmica do reino de Deus, na perspectiva desse texto bíblico, tudo fica mais fácil na nossa vida. E sabe o que acontece ainda de maravilhoso depois disso? Quando você percebe que você lança sementes, vai para casa, dorme, acorda,
e você não sabe o que está acontecendo, lá debaixo da terra, é Deus que está promovendo o crescimento. O que é maravilhoso é que no final, Deus nos convida para participar da festa da colheita. Olha que maravilha. Depois de tudo isso, quando você acredita que todo o processo depende de Deus, quando você crê que Deus está agindo, olha o que Deus faz. Deus nos convida para participar da festa da colheita. No contexto eclesiástico, aqui para nós, a festa da colheita vai ser o dia que nós entrarmos nesse templo aqui. E aí eu não, na verdade, agora há pouco nós estávamos falando sobre isso, nós não sabemos como vai acontecer as coisas. Quando formos autorizados dentro desse contexto de orientações governamentais, quando formos autorizados a retornar ao templo, nós adentrarmos no templo para adorarmos o Senhor juntos, porque por mais que nós tenhamos esse culto transmitido pelo YouTube, por mais que nós tenhamos as chamadas de vídeo, mas de fato, irmãos, nós seres humanos somos seres sociáveis, nós queremos ter contato, nós queremos abraçar, nós queremos beijar, nós queremos dar aquele aperto de mão, mas é lógico que estamos respeitando todas essas barreiras sanitárias, todos esses cuidados que servem de orientação para nossa própria proteção. Mas eu penso que o dia que nós entrarmos nesse templo, louvarmos ao Senhor em alta voz, louvado seja o nome do Senhor, nesse contexto eclesiástico, vai ser para nós a festa da colheita. Então, nós precisamos crer verdadeiramente que o nosso papel é semear e mais nada. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. Você tem se tornado, nessa pandemia, um especialista em semear? Eu sei que eu falo para muitas pessoas que já são há muito tempo especialistas em semeadura, mas eu creio também que muitas pessoas, dentro desse contexto de coronavírus, que aprenderam a ser semeadores. Muitas pessoas se descobriram como semeadores nesse contexto. E aí, tantos os que já semeavam e tantos os que aprenderam a semear agora, eu preciso, em nome de Jesus, convidá-los a se tornar especialistas em semear, especialistas em lançar a semente e deixar tudo nas mãos de Deus, porque todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. Ser especialista em semear significa fazer a nossa parte e confiar em Deus pacientemente. Se tornar um especialista em semear significa fazer a nossa parte e confiar em Deus pacientemente. Acreditar que Deus vai agir. Ser especialista em semear significa fazer a nossa parte e viver na total dependência de Deus. Simplesmente continue lançando a semente e deixem tudo com Deus. Não importa se vocês estiverem dormindo ou acordados, Deus tem tudo sob o seu controle. Glória a Deus. Você crê nisso? O nosso papel é semear e mais nada. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. Olha, quando você se depara com esse texto de Marcos capítulo 4, verso 26 a 29, se você seguir a leitura do texto um pouco mais adiante, e você chegar no verso 35, você vai se deparar com um texto, inclusive eu já preguei esse texto, salvo engano, foi o primeiro texto que eu preguei nesse contexto aqui de transmissão do culto via
redes sociais, transmissão dos cultos online. Olha, quando você chega no verso 35, é o texto que eu já preguei, salvo engano, no dia 22 de março. Sim, o último culto que eu preguei no templo aqui foi no dia 15 de março, culto missionário. E o primeiro culto, não é isso, Leandro? Foi no dia 22 pela manhã, eu preguei nesse texto aqui. Então, quando você lê essa parábola que eu estou pregando, que nos ensina que nosso papel é semear e demais é confiar totalmente em Deus. E aí, quando você vai seguindo os versículos, você chega no versículo 35, você se depara com um texto que fala da tempestade no mar, os discípulos no barco, Jesus acalma a tempestade. O versículo 35 diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com eles, e os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Olha só, o barco já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, e o Senhor não se importa com isso? Verso 39 diz: então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí o verso seguinte, o verso 40 vai dizer: aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Queridos irmãos, perceba que esse texto é um texto que está na sequência desse ensino da parábola de Jesus. Jesus ensina essa parábola, tem alguns acontecimentos e depois Jesus e os discípulos entram no barco. E aí eu digo para você ainda que nós somos tentados, testados e provados no dia a dia de nossa vida, no que aprendemos a respeito do reino de Deus. E muitas vezes isso acontece no meio das nossas tempestades existenciais, tempestades financeiras, tempestades no campo da enfermidade, tempestades familiares, e até mesmo em tempestades que acontecem dentro da igreja, no nosso meio, tempestade que acontece dentro da nossa casa, tempestade que acontece lá no trabalho, tempestade que acontece entre pessoas muito íntimas, ou no contexto, na ambiência onde estão pessoas muito próximas. Isso aconteceu com os apóstolos, e infelizmente isso pode acontecer conosco, e eu digo mais, isso está acontecendo conosco. Nós estamos sim no meio de uma grande tempestade. Sabe, quando a realidade que está em nossa volta desafia a nossa segurança, e mais ainda, desafia a segurança da nossa fé, os apóstolos sabiam o que fazer, como nós também sabemos, diante da maioria das circunstâncias, mas em alguns momentos parece que a nossa habilidade, nossa inteligência, nossas técnicas não funcionam em algumas tempestades. Existem tempestades que nos tiram da zona de conforto, e em alguns momentos nos tiram até a esperança. Essas tempestades tornam-se terríveis quando todos os nossos instrumentos de segurança se mostram incapazes, ineficazes, inúteis, impotentes, insuficientes. E nessa hora bate o desespero, e muitas vezes somos capazes de pensar que não há saída, não há solução. Mas eu digo para vocês nessa noite, em nome de Jesus, Deus sempre tem solução. Deus sempre tem resposta. Afinal, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre o vento, sobre o mar,
sobre as ondas, sobre os vendavais, sobre as tempestades. Afinal, Ele é Senhor de todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ensina os discípulos a mesma coisa que eu estou pregando nesta noite. Jesus ensinou os discípulos: a terra por si mesmo frutifica. Não importa se o homem está dormindo ou acordado, ele lança a semente na terra, ele vai para casa, ele faz a sua vida acontecer, ele não sabe como a semente está brotando, ele nem participa nisso. Jesus ensinou para os discípulos. Percebe que muitas vezes é fácil a gente vivenciar algumas coisas nas teorias. Por exemplo, antes dessa pandemia, certamente você ouviu muitos sermões. Quantos sermões você ouviu? Muitos. Quantas vezes você ouviu o seu pastor pregar? Muitas vezes. Quantas vezes Deus te preparou para esse momento? Certamente Ele te preparou. Certamente Ele falou ao seu coração. Por exemplo, em algumas vezes eu não imaginava que fosse em um tempo como esse, mas muitas vezes eu disse assim: chegará um tempo em que nós vamos descobrir onde estão os verdadeiros crentes. Sinceramente não era, pelo menos eu não tinha noção de que era uma expressão profética ligada à pandemia. Não, eu não tinha essa noção. Claramente não. Eu imaginava algo ainda muito mais distante, no tempo onde nós seríamos perseguidos, seríamos impedidos. Mas se nós pensarmos, na verdade, algo parecido com esse está acontecendo. Na verdade, se nós pensarmos, algo semelhante a isso está acontecendo. Se nós pensarmos, na verdade, esse filtro já está acontecendo. Porque nós recebemos muitas coisas que pareciam apenas teoria, ensaios, e agora nós estamos no tempo para colocar tudo isso em prática. E o chamado de Deus para essa noite então é: olha, torne-se um especialista em semear, e vá dormir, vá viver a sua vida, e confie em mim, porque o resto é comigo. Todo o processo depende da graça e do poder de Deus. Disse Jesus, Marcos 4, 26 e 27, disse Jesus: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ele brota e cresce sem ele saber. Como isso acontece? Olha, os discípulos receberam essa orientação, e quando entraram no barco, o barco começa a balançar, a água começa a entrar no barco, eles olham para Jesus, acordam a Jesus, e ainda diz para Jesus: nós vamos morrer, e o Senhor não se importa com isso. Como certamente algumas pessoas nesse tempo devem estar falando: o coronavírus está vindo contra nós, nós estamos prestes a morrer, e parece que Deus não se importa conosco. Parece que a gente precisa recorrer ao nosso baú de mensagens e recordar todos os ensinos que Deus já nos trouxe, para aprendermos a confiar no Senhor, para aprendermos a depender de Deus. Seja um especialista em semear, semeie a semente, e todo processo depende da graça e do poder de Deus. Os discípulos receberam essa palavra, quando chegaram no barco, no meio da tempestade, tiveram essa crise, e muitas vezes nós também. Então a palavra de hoje, nessa noite, em nome de Jesus, é: confie em Deus, espere em Deus, descanse em Deus, pois Ele tem tudo sob o seu controle. Glória seja dada ao teu nome. Não importa se você está dormindo ou acordado, o reino de Deus tem o seu curso eterno. Nada e nem ninguém pode frustrar os projetos de Deus, nem mesmo o Covid-19, nem o coronavírus. Nada pode frustrar os projetos de Deus. Não importa se você está dormindo ou acordado, Deus tem tudo sob o seu absoluto controle.
Continue lançando a semente e deixe tudo nas mãos de Deus. Deixe tudo com Deus. Não importa se você estiver dormindo, acordado, Deus tem tudo sob seu absoluto controle. O nosso papel é semear e mais nada. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Venha para cá, por favor, para nós adorarmos ao Senhor e propiciarmos também a todas as pessoas que estão ao alcance dessa mensagem, para que adore o Senhor conosco também. Coloque isso no seu coração, em nome de Jesus. O nosso papel é semear e mais nada. Como nós estamos nessa noite aqui semeando essa palavra, e o nosso papel é semear, é confiar em Deus, é depender de Deus, e Ele faz todas as coisas, pois em nome de Jesus nós cremos que Deus tem tudo sob o seu absoluto controle. O nosso papel é semear e mais nada. Todo o processo é depender da graça e do poder de Deus. Queridos irmãos, você que está ao alcance dessa mensagem, dependendo de como eu creio nessa verdade, eu posso até dormir no meio da tempestade. Dependendo de como eu creio nessa verdade, eu posso até dormir no meio da tempestade. Nessa noite eu quero fazer um apelo a você, em nome de Jesus. Se eu falo para um coração que está angustiado, olha, descansa no Senhor. Deixe a preocupação de lado. Deixe a preocupação de lado. Descanse nas mãos do Senhor. Confie em Deus. Deus não é um pai irresponsável que deixou os seus filhos à mercê de uma praga e foi embora e se atrasou para alguma coisa. Não, de maneira nenhuma. Deus é um pai presente. Deus é um pai amoroso. Olha, nós pais estamos preocupados com os nossos filhos. Aí Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Nosso Deus não é um pai irresponsável que deixa os seus filhos à mercê de uma praga e vai embora. Não. Ele está conosco. Ele está nos carregando no colo. Ele está cuidando de nós. Lance a semente. Deixe com Deus. Todo o processo agora é depender da graça e do poder dele. Quando você acredita, quando você entende, quando você vive essa dinâmica do reino de Deus, você no final ainda é convidado para participar da festa da colheita. Festa da colheita no seu casamento, festa da colheita na vida financeira, festa da colheita nos problemas com seu filho, com a sua filha, festa da colheita para nós que estamos ansiosos para revermos nossos irmãos no templo e adorarmos o Senhor. Sim, será um tempo de colheita e nós vamos exaltar o nome de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero te convidar em nome de Jesus. Seja um semeador, lance a semente e confie no Senhor. Confie em Deus. Nosso trabalho é confiar em Deus. Nosso trabalho é depender de Deus, é viver na dependência do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, todo o coração angustiado, renda-se diante do Senhor agora, diante dessa palavra. Confie no Senhor, descanse no Senhor em nome de Jesus. Se porventura eu falo para alguém nessa noite que está afastado da presença do Senhor, mais uma vez a palavra vem até você para te dizer: desperta,
Em nome de Jesus, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Renda-se ao Senhor, receba Jesus como seu Salvador, ou se você já aceitou, volte para o caminho do Senhor, reconcilie-se com Deus, venha semear no reino de Deus, venha semear e confiar totalmente em Deus. Que o Senhor, nosso Deus, continue te abençoando em nome de Jesus. Dependendo de como eu creio nessa verdade, na dinâmica do reino de Deus, eu posso até dormir no meio da tempestade, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele cuida de nós. Vamos adorar o Senhor, e esse cântico vai nos convocar a declarar isso. Não importa as circunstâncias, eu quero adorar o Senhor, eu quero semear, eu quero ser um semeador. Adoremos ao Senhor Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Nada tem poder de impedir o semeador, nada tem poder para impedir o servo fiel, Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Falemos com Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus de todo poder, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Nós cremos, assim como declaramos, que o nosso Deus é um Deus presente, é um Pai amoroso, assim como o Teu Filho Jesus nos ensinou na Tua palavra, que nós, pais humanos, cuidamos bem dos nossos filhos, e Ele disse: se vós, sendo maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Sim, Deus, nós somos imperfeitos, Senhor. Mesmo nossa imperfeição, nós sabemos cuidar dos nossos filhos. Mesmo muitas vezes errando, acertando, muitas vezes até aos trancos e barrancos, mas o nosso interesse é fazer o melhor para os nossos filhos, na nossa imperfeição. Mas se nós, que somos assim imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial? Ó Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, e eu quero, na autoridade do Teu nome, Senhor, com a minha mão estendida, clamar ao Senhor pelas vidas angustiadas, pelas vidas que estão, ó Deus, já até em processo depressivo, Senhor. Em nome de Jesus eu te clamo, ó Deus, que essa palavra venha, ó Deus, como um instrumento em Tuas mãos, com o poder do Senhor, para falar em cada coração, em nome de Jesus, que a angústia seja retirada desse coração e brote a genuína esperança produzida pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita os lares aqui do nosso bairro de Porto de Santana, Senhor. Visita os lares da grande Porto de Santana. Visita, Senhor, em nome de Jesus, a nossa cidade de Cariacica. Visita o estado do Espírito Santo, Senhor. Sê com a nossa nação, ó Deus, em nome de Jesus. E eu clamo por toda a humanidade, em nome de Jesus. Assim como já falamos em outras transmissões, Senhor, um dia o Senhor, conversando com seu amigo Abraão, garantiu a ele que até por 10 justos o Senhor pouparia Sodoma e Gomorra. E eu clamo, ó Deus, pelos justos do planeta Terra, Senhor. Não homens e mulheres de justiças próprias, não, mas homens e mulheres que se tornaram-se justos pelo sangue precioso de Jesus. Homens e mulheres que servem ao Senhor, que adoram ao Senhor, que estão na Tua presença, Senhor. Eu sei que o sol nasce para bons e maus, e a chuva cai sobre justos e injustos, mas, Senhor, pelo Teu povo, poupa o bairro de Porto de Santana, poupa a grande Porto de Santana, poupa Cariacica, Senhor, poupa o estado do Espírito Santo, poupa o Brasil, ó Deus. Ó Pai, interrompe, Senhor, nós te pedimos, a ação desta praga neste mundo, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Mas, Pai, esse é o nosso pedido, mas nós vamos lançar essa semente e vamos descansar, porque todo o processo agora é depender do Senhor. Continua falando ao nosso coração. Recebe os Teus filhos que estão se reconciliando, Senhor. Recebe os Teus filhos que estão aceitando a Jesus como seu Salvador. Consagra a Tua igreja em todo o mundo. Obrigado, a Deus, porque esse tempo, por mais doloroso que tenha sido, ou que está sendo, Senhor,
Está sendo um tempo também de genuíno avivamento, de busca constante. Um tempo onde estamos nos lançando aos teus pés e clamando ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós estamos nos preparando para encerrar o culto dessa noite. Ainda vamos adorar o Senhor com um cântico. Eu quero agradecer por sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Continue semeando, torne-se um especialista em semeadura e dependa do Senhor. Confie no Senhor. E quando você acredita, você aceita e você entende a dinâmica do reino, dependendo de como você crê nessa verdade, você pode até dormir no meio da tempestade. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Certamente a gente sempre fala assim, a gente ouve, né? Essa semana será uma semana crucial, mas na verdade basta para cada dia o seu próprio mal. E nós estamos na expectativa de que cada semana nós tenhamos novidades para que possamos de fato ver e receber notícias de que não temos mais a necessidade de vivermos da maneira que estamos vivendo. Essa é a nossa esperança e nós confiamos no Senhor, que no momento certo o Senhor vai manifestar o seu poder, a sua graça e dar-nos a paz de circularmos pela rua livremente, adentrarmos nossos templos para adorarmos ao Senhor. Enquanto isso não acontece, o templo está aqui, mas a igreja sou eu. Estou na minha casa, mas a igreja sou eu. A igreja é você. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus assim te abençoe, te guarde, te conceda uma semana abençoada na presença do Senhor. Ore comigo mais uma vez. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com a igreja do Senhor Jesus aqui em Porto de Santana, não só a Igreja Batista, mas todas as igrejas, e não só aqui em Porto de Santana, mas toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, que contempla e que aguarda o livramento do Senhor. Eu oro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Adoremos ao Senhor. E assim encerramos o culto dessa noite. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria muito de dizer assim, em oração silenciosa, ou dê um abraço. Ajuda você, dê um abraço. Dê um abraço ao seu irmão, mas não pode, ainda não, calma aí, aguenta a mão aí. Eu gostaria muito de dizer assim, dê um abraço ao seu irmão e eu vou à porta para cumprimentá-los. Mas ainda não, estamos aguardando esse momento. Vamos adorar o Senhor, encerramos assim o culto dessa noite.